Presidente Jair Bolsonaro faz discurso crítico a adversários na abertura da Assembleia das Nações Unidas. Papa Francisco manda recado para líderes mundiais sobre o meio ambiente. E ainda, a reforma da Previdência, que deve ir à votação na próxima semana, traz 77 novas emendas e um acordo político. A gente te conta mais no Horizonte Notícia, que começa agora. Olá, a gente começa o jornal de hoje falando sobre a participação do Brasil na 74ª Assembleia das Nações Unidas. O presidente Jair Bolsonaro fez nesta terça-feira o discurso de abertura da Assembleia e não poupou críticas aos adversários. Tradicionalmente, cabe ao presidente do Brasil fazer o discurso de abertura seguido do líder norte-americano. Em um discurso de aproximadamente 20 minutos, Bolsonaro priorizou abordar questões como a Amazônia, a soberania nacional e as parcerias econômicas. O presidente garantiu que a Amazônia permanece praticamente intocada. Bolsonaro afirmou também que qualquer ajuda ou apoio à região deve ser tratado com respeito à soberania, fazendo referência às críticas que o governo brasileiro sofreu do governo francês em relação às queimadas na floresta amazônica e à reunião proposta por Macron sem a presença dos países onde está a floresta. Ela não está sendo devastada e nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a mídia. Durante o discurso, o presidente reforçou ainda medidas tomadas pelo governo no combate à corrupção e segurança pública. Medidas foram tomadas e conseguimos reduzir em mais de 20% o número de homicídios nos 6 primeiros meses do meu governo. Esta foi a primeira vez que Jair Bolsonaro participou do evento, que reúne anualmente 193 chefes de Estado de todo o mundo. O Sínodo para a Amazônia tem sido tema de debates aqui em Belo Horizonte. Alunos e professores se reuniram no campus Coração Eucarístico da PUC Minas para uma mesa redonda com Dom Joaquim Giovanni Moll, reitor da universidade, que repercutiu a fala de Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia da ONU em Nova York. Papa Francisco e o Sínodo da Amazônia foi o tema da mesa redonda que debateu os novos caminhos para a Igreja. O Papa Francisco tem chamado a Igreja provocado ela a um repensar, a uma nova posição, a uma nova condição, para que ela possa resgatar aquilo que é na sua essência a sua missionariedade e o anúncio do Evangelho, que nada mais é do que vida plena, justiça, igualdade, fraternidade, onde Deus se manifesta e se revela. Dom Joaquim Giovanni Moll, reitor da PUC Minas e bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, falou sobre o Papa Francisco traçar com a Igreja um caminho de sinodalidade. O Papa Francisco quer colocar a Igreja caminhando todos juntos, em estilo sinodal, caminhando, decidindo, praticando, revendo, dando novos passos. Isto é uma Igreja sinodal. A mesa redonda é uma resposta a uma proposta da CNBB a repercutir sobre o sínodo, que acontecerá em outubro no Vaticano. E colocar a discussão acessível a todos é fundamental para contextualizar a sociedade à proposta de Papa Francisco. Uma igreja e uma universidade católica que se abre a isso, ao seu corpo acadêmico, mas também à comunidade, ela está fazendo um bem, ela está colocando o diálogo, ela também está demonstrando abertura também para ouvir críticas. E junto com essas críticas, construir um caminho comum, que eu acho que todos nós ganhamos. Em seu discurso na abertura da 74ª Assembleia Geral da ONU, Jair Bolsonaro afirmou que a Amazônia não está sendo devastada. Dom Moll fala sobre o posicionamento do presidente. Penso que isso mostra que nós temos um presidente que não tem os pés na realidade. Ele valoriza mais a ideia do que a realidade. E a ideia nem sempre corresponde à realidade. Portanto, há aqui uma questão de compreensão, de intelecção, que faz com que uma afirmação dessa seja até ridicularizada por tantas e tantas pessoas, né? A Amazônia está em chamas. E isso acontece sempre e aumentou muito mais agora, sobretudo porque foi sinalizado de que as leis seriam afrouxadas, a fiscalização seria diminuída, aí o fogo
que entendeu bem, resolveu queimar mais. E aproveitando a presença da maioria dos líderes mundiais na ONU em Nova York para tratar sobre a emergência climática, Papa Francisco enviou uma mensagem e fez um apelo, um progresso mais humano, capaz de proteger o meio ambiente. O Papa Francisco fez um pedido aos líderes mundiais reunidos na ONU para tratarem da emergência climática. Em uma mensagem gravada, o Santo Padre provocou a procura de novos modelos de desenvolvimento econômico. Con honestidad, responsabilidad y valentía, tenemos que poner nuestra inteligencia al servicio de otro tipo de progreso, más sano, más humano, más social, más integral, que sea capaz de colocar la economía al servicio de la persona humana, construir la paz y proteger el ambiente. A preservação ambiental é um dos temas centrais do pontificado de Francisco. Recentemente, ele convocou bispos de todo o mundo para um sínodo, que acontece em outubro e tem como tema a Amazônia. Na próxima semana, o Senado deverá votar a reforma da Previdência. A discussão da matéria foi feita em tempo recorde e tem sido duramente criticada em relação ao alcance econômico que irá proporcionar. A advogada Juliana Bento explica melhor para a gente. A possibilidade de aprovação da reforma tem provocado receio à população que está prestes a se aposentar, já que com a reforma os benefícios podem ser reduzidos, se comparados à lei que está em vigor. Na tentativa de amenizar os impactos da reforma, os senadores apresentaram 77 emendas para tentar mudar o texto previamente proposto. Uma das alterações sugeridas pelos senadores é permitir que o beneficiário acumule mais de uma pensão por morte. Os senadores querem derrubar o artigo que proíbe o acúmulo. Também querem criar novas regras de transição para todos, tanto para servidores públicos quanto para segurados do INSS. Uma delas propõe que mulheres possam se aposentar com 33 anos de contribuição e 55 anos de idade, e homens com 38 anos de contribuição e 60 anos de idade. O texto atual tem várias regras de transição para quem já está no mercado de trabalho. Para quem não se enquadrar em nenhuma regra, vão valer os requisitos gerais: 15 anos de contribuição e 62 anos de idade para as mulheres, 20 anos de contribuição e 65 anos de idade para os homens. Outra proposta dos senadores é de retirar da reforma a possibilidade de o governo cobrar contribuições extraordinárias de servidores públicos para manter a Previdência. Caberá ao relator do texto, o senador Tasso Gereissati, acatar ou rejeitar essas emendas. Para ser aprovada, a reforma precisa passar por 2 turnos de votação, com 49 votos cada, ou 3/5 dos senadores. Para agilizar a tramitação da reforma, no Congresso foi feito um acordo político para que o Senado não aprove o texto que chegou à Câmara sem mudanças. As alterações foram reunidas em outra PEC, que vem sendo aí chamada de PEC paralela. Ela contém a inclusão de servidores e estados e municípios na reforma e a previsão de novas fontes de receita para a Previdência, entre outras medidas que poderão ser acrescentadas durante a tramitação. Assim que a reforma for promulgada, quase todas as mudanças passam a valer, incluindo a idade mínima e o novo cálculo do valor da aposentadoria. Apenas alguns pontos levam mais tempo para entrar em vigor. Até o próximo domingo, dia 29 de setembro, acontece em BH a 13ª Primavera dos Museus. E o Muquifo, Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, tem uma programação bem especial. André Cristino traz os detalhes para a gente. Pelo 7º ano, o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos vai participar na Primavera nos Museus. E quem vai contar mais para a gente é o padre Mauro Luiz da Silva, que é curador do Muquifo. Padre, o que representa fazer parte da Primavera dos Museus? Para nós, o mais interessante é, desde a nossa fundação, nós participamos de todos os eventos anualmente, né? E é integrar toda essa ação museológica que acontece pelo Brasil afora. Nesse ano, a Primavera propõe olhar para dentro do próprio museu, os museus por dentro, e o Muquifo, então, abre suas portas para que as pessoas venham nos conhecer por dentro, também o processo museológico, né? Como nós organizamos as nossas exposições. Então, essa é a 13ª Primavera dos Museus e, para nós, é a 7ª Primavera no Muquifo. E esse convite para se conhecer por dentro, mas o Muquifo é um museu diferente que as pessoas
ainda não conhecem tão a fundo a realidade dele? O Muquifo, na verdade, é um museu único, né? Só existe um museu, né, que eu saiba, no Brasil e no mundo, que trata a questão dos quilombos urbanos e das favelas, os dois conceitos e as duas realidades, em um único museu. Então, não existe outro museu que trabalhe essa temática, que aproxime a realidade dos quilombos urbanos, com a realidade das favelas. Venha conhecer esse museu único, que é o Muquifo. Já, padre, muito obrigado. Então fica o convite para conhecer o Muquifo. Ele fica aqui na rua Santo Antônio do Monte, 708, no bairro Santo Antônio. André Cristino, para o Horizonte Notícia. E o Horizonte Notícia fica por aqui. Para acessar a edição de hoje, entre no nosso site tvhorizonte.com.br. A gente volta amanhã, 8h45 da manhã, e eu vou estar aqui, esperando por você. Até lá!